Bom dia, irmãos. Nós trazemos o abraço da Igreja Batista Sião, Salvador. Desejamos as proteções de Deus sobre o seu lar, onde o prezado ouvinte estiver. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 12 a 26. Carta de Paulo, os Filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 26. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de modo que se tem tornado manifesto a toda a guarda pretoriana e a todos os demais que é por Cristo que estou em prisões. Também a maior parte dos irmãos no Senhor, animados pelas minhas prisões, são muito mais corajosos para falar sem temor a palavra de Deus. Verdade é que alguns pregam a Cristo até por inveja e contenda, mas outros o fazem de boa mente. Estes por amor, sabendo que fui posto para defesa do Evangelho. Mas aqueles por contenda anunciam a Cristo não sinceramente, julgando suscitar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que de toda maneira, ou por pretexto ou de verdade, Cristo seja anunciado. Nisto me regozijo, sim, e me regozijarei. Porque sei que isto me resultará em salvação, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a ousadia, Cristo será tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne resultar para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que hei de escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Todavia, por causa de vós, julgo mais necessário permanecer na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para vosso progresso e gozo na fé, para que o motivo de vos gloriardes cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. O tema da nossa meditação é o progresso do Evangelho. Essa igreja de Filipos foi organizada pelo apóstolo Paulo na segunda viagem missionária. Ele aqui agradece a cooperação daquela igreja parceira na obra missionária, as ofertas da igreja pelas mãos de Epafrodito, e numa linguagem muito carinhosa, ele diz: Deus é testemunha de como eu tenho saudades de todos vós. E ele se dirigia como a minha igreja é minha alegria e coroa. E Paulo aqui, ele lida com uma situação, como nós harmonizarmos determinados acontecimentos com a soberania de Deus, um Deus todo-poderoso, bom Pai, que tem bons planos, porque certas coisas acontecem. Uma senhora no Rio de Janeiro, ela perdeu o esposo e não se conformou. Ela achou que tantos aí que Deus faria bem em livrar o mundo deles. E como é que Deus faz uma coisa dessa? O seu esposo, bom esposo, fiel servo. E ela não aceitou e deixou de ir à igreja, se afastou, como se a igreja tivesse culpa, se afastou da igreja. Não sei, não sabemos se de Cristo. Mas isso mostra a dificuldade que nós temos. O povo de Israel, por exemplo, lá em Isaías 40, 27, fez a mesma pergunta. Deus pode? Deus cuida? Interessante que ele diz assim: porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido diante do Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Afinal, não diz o Senhor Jesus lá em Lucas 11, 11, qual é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra?
que se o filho lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Nenhum. Então, nos parece que, às vezes, nós observamos isso. Parece que Deus nos dá pedra ao invés de pão. É interessante que nós observamos aqui que Paulo estava preso. Ele tinha fibra espiritual para suportar aquilo, né? Ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas alguns crentes não estavam aceitando aquela contradição, aquele mistério. Mas como? Né? Alguns poderiam pensar, faria mais sentido se ele estivesse solto e eu, quase nada faço, estivesse preso. Mas o soldado número 1, agora tudo vai acabar. Então, por exemplo, nossa igreja, tão empenhada no renovo espiritual, cultos com mais participação, jovens mais engajados, e agora vem esse vírus, fecha tudo. Então, às vezes, nós ficamos assim, esses paradoxos de Deus. E José, por exemplo, ele foi vendido pelos irmãos, parou no cárcere, e depois Deus reverteu aquela situação. E ele se tornou vice-governador do Egito. E, inclusive, depois ele diz, vós intentastes o mal, Deus, porém, o intentou para o bem. Né? Como Deus realmente ele faz essas coisas. Às vezes, infortúnio e mais infortúnio, um atrás do outro, mas todos provocando um epílogo, um final feliz. Nós observamos isso e nós cremos nisso, especialmente nesses dias. Que essa pandemia não nos assuste, porque nos assusta mesmo. Mas se isso está acontecendo, é porque essa pedra é melhor do que o pão. É porque esta cobra é melhor do que o peixe. Quantos nos seus lares estão orando bem mais? Meditando na palavra de Deus. Aliás, o salmista compreendeu isso, ele olhando em retrospecto, ele disse, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. E nós observamos que, às vezes, nós conseguimos, ainda nesta vida, às vezes nem aqui, entender, né, o propósito em retrospecto, pelo retrovisor, a gente observa. Né? E Paulo entendeu, pelo menos naquela circunstância, ele entendeu o propósito daquela experiência tão difícil. E ele inicia desfazendo aquela dúvida. Ele diz assim, quero que saibais, irmãos, que as coisas que têm me acontecido, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Antes, porque a expectativa não era essa, era que tudo estivesse acabando mesmo. Eles têm antes concorrido para o progresso do Evangelho. E aí ele diz, toda a guarda pretoriana tem o conhecimento de que é por Cristo que eu estou em cadeias. Tem tomado conhecimento do Evangelho. Então, era a primeira elite, era a guarda pessoal do imperador. Só isso já era a realização do seu sonho, entrar nas entranhas administrativas do Império Romano. E ele, então, ali pregando o Evangelho para aqueles soldados. E nós observamos como isso. Por quê? Em cadeias. Que contradição, mas que resultado maravilhoso. Nós observamos ali. O cárcere virando púlpito, uma nova frente missionária nós observamos ali. E mais, ele diz, olha, os crentes lá fora, animados, encorajados pelas minhas cadeias, são muito mais corajosos, ousados na pregação do Evangelho. Tem um ditado que diz assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é teologia. Nós observamos aqui. Deus permitiu que o apóstolo chegasse como prisioneiro e instrumento de um renovo. Instrumento de uma renovação ali. Às vezes, pode alguém sair até mais consagrado de um hospital do que de uma igreja. Nós observamos, então, que ele diz ainda assim, é verdade que alguns
pregam a Cristo, versículos 15 a 17. Uns por amor, de boa mente, mas outros por contenda, né? Por pretexto. É que houve um vazio com a prisão de Paulo e vários pregadores surgiram. Mas Paulo, na sua visão, inspirado, ele disse, mas que importa? Cristo está sendo pregado, ou por pretexto ou não. O evangelho tem o seu próprio poder transformador. E estava sendo pregado. E a preocupação maior dele era essa. A propagação do evangelho. Quando ele pediu orações, ele dizia, ore para que a palavra de Deus se propague e a palavra seja glorificada. Uma vez ele diz assim, como malfeitor, estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Nós estamos agora numa situação assim, isolados, e tenho tomado conhecimento de alguns jovens que estão se apresentando para ajudarem os idosos nas compras de remédios, compras urgentes, assim, e os jovens também têm que se cuidar. Então, temos visto essas oportunidades, né? E é interessante que Jesus também foi glorificado. O poder e a luz de Deus na vida daquele prisioneiro tornaram-se comentários. Né? Ele escreveu umas 3 epístolas da prisão. Houve conversões, e na saudação final ele diz assim, os da casa de César vos saúdam. Que obra maravilhosa, que ele não realizaria se estivesse livre. Os irmãos estão percebendo? A irmã está entendendo? Como Deus, ele tem essa capacidade, é impressionante. E Paulo aqui também, ele compartilha ainda nesse texto, queria chamar a sua atenção, meu querido ouvinte, ele compartilha alguns pensamentos dele naquela quarentena, né? Estava preso ali, não como no nosso caso, mas ele pelo crime de pregar o evangelho para todos. E ele diz aqui, é interessante, nesse trecho, a gente observa que ele diz assim, tem o desejo de partir e estar com Cristo. A morte não exercia nenhuma atração para Paulo, a não ser nisto. Partir era estar com Cristo. Isto é muito melhor, uma intimidade maior sem as limitações da carne. Né? Mas ele tinha um senso de missão muito forte, uma consciência de missão. E ele tinha aversão à morte, não medo, resistiu enquanto pôde, mas adiante foi executado, mandado de Nero. E o seu alvo era sempre esse, alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo. E ele sabia que se saísse dali da prisão, aquilo significaria mais serviço. E ele diz ali na sua carta, ele diz assim, todavia por causa de vós, Filipenses, julgo mais necessário permanecer na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei para o vosso progresso e gozo na fé. Nós observamos que essa era a disposição do apóstolo. Nós também vamos sair depois com uma disposição maior para servir o Senhor, com mais gratidão, porque o Senhor livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Paulo fala ainda, interessante, aqui, além desse seu senso de missão, o maior recurso, meus queridos, que é a oração. Nós temos visto os esforços das nossas autoridades, continuemos orando por elas, né, autoridades políticas, de saúde. Temos visto os médicos na frente da batalha, os pesquisadores, nações com mais recursos, né, ajudando outras, os irmãos em casa cooperando contra esse vírus tão pequenininho. A luta é tão dura que nos torna mais unidos e mais humildes. Uma grande ponte ia ser construída em Nova York. E havia uma carcaça submersa no local. E todos os esforços foram inúteis para tirar. Aí chegou um jovem engenheiro, chegou e disse, eu vou tirar. Levou uma embarcação para o local, na maré vazante, né, em cujas extremidades ele amarrou a carcaça, firmemente, e esperou a maré enchente. Quando a maré veio, levou tudo que estava no fundo daquela carcaça. Ele usou a força do oceano.
Simplesmente. E Deus vai fazer isso se nós humildemente pedirmos a Ele forças maiores do que as nossas. Interessante que Paulo ele fala também num outro texto, numa carta da prisão, carta circular. Ele fala que no dia mau, o dia da provação inesperada, sem nenhum aviso, como agora, o dia mau, nós precisamos desesperadamente da armadura completa de Deus. E ele fala que para nós enfrentarmos os dardos inflamados do maligno. E ele fala no maior recurso, orando em todo o tempo, com toda oração, com toda perseverança e por todos os santos. Ora, nenhum soldado entrando em guerra vai orar só por si. Ele faz parte de um exército. A vitória dele é a vitória dos outros. Então vamos orar uns pelos outros. Inclusive, há grupos, há horários determinados de oração. Vamos participar. É muito importante que nós todos estejamos participando disso. E, por fim, nós precisamos admitir que não somos tão donos da nossa agenda, né? Quanta coisa aí que a gente não imaginava, viagem que foi cancelada, planos, trabalho, estudos, não é? É por isso que Tiago diz: não sabeis. Quem pensa que sabe o que vai acontecer aí com essa pandemia, os desdobramentos, que sabe, está mal informado. Porque não sabeis o que sucederá amanhã. Se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Dependência. Vamos aproveitar esses dias para estarmos colocando os planos nossos, revendo, nas mãos de Deus. Há um paradoxo de Mário Quintana, muito interessante agora para esse período de isolamento, né? Ele diz, dupla delícia, o livro traz a vantagem de a gente poder estar só e, ao mesmo tempo, acompanhado. E no caso da Bíblia, a delícia é tripla. Acompanhados da Bíblia, palavra de Deus. Que bênção, né? Então, concluindo, meu querido irmão, minha irmã, nós vimos que o exemplo de Paulo explica esse paradoxo de Deus, né? Quando ele nos dá pedra em vez de pau. E aí a providência pode ser até amarga para o amadurecimento da fé. Uma vez Paulo diz que por causa das excelências das revelações foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais pelas experiências, né? Então aí, meu querido, minha querida irmã, a nossa vida se torna paradoxo também. Porque quando eu estou fraco, eu sou forte. Não é assim que diz a palavra de Deus? Então, enquanto estou fraco, é que sou forte. 2 Coríntios 12, 10. E o sofrimento enfatiza a fraqueza do mensageiro. Temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, seja de Deus. Então, que nós possamos estar seguros de que, no fim, Deus está certo, né? Como escreveu Paulo, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Deus sabe, meus queridos, o que está acontecendo, o que está fazendo. Às vezes, quando nós vimos essa pandemia aí, a gente pensa assim, Deus se esqueceu do mundo, abandonou. Não, ele está no timão, ele está no controle. É interessante que Paulo, na prisão, ele dizia assim, veja que quadro perfeito de paz, na prisão. Ele diz assim, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paz perfeita. Ai de nós, meus queridos, se nós formos esperar a cessação desse vírus e de todos os outros para experimentarmos paz. Esse dia não chegará. A nossa paz está em Cristo. Podemos até não entender o que está, às vezes, acontecendo conosco, mas aconteça o que acontecer, Ele está no comando. E é isso que dá profunda paz, essa certeza de que a sua mão está continuamente atuando. No fatídico 11 de setembro, em Washington, quando aquelas duas torres caíram, eles perguntaram onde estava Deus. E uma resposta atribuída a Billy Graham, ele disse, nos bombeiros. Enquanto muitos corriam para fora, eles corriam para dentro dos escombros.
Alguns heróis, porque houve novos desabamentos, como hoje. Onde está Deus? Nos médicos, na linha de frente, nos nossos médicos, nas equipes, nas autoridades, nos pesquisadores. Deus está nos voluntários que estão cooperando em casa. Todos os instrumentos da providência de Deus. Portanto, meus irmãos, que nós possamos repetir como o apóstolo. Ele diz ali no versículo 12: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, para o nosso fortalecimento. Vamos lembrar de Romanos 8:28, que todas as coisas, ou melhor, Deus faz com que todas as coisas concorram juntamente, mesmo as mais contraditórias, para o bem daqueles que nele confiam. Então vamos repetir como nosso pastor Walter Batista, pela fé, que 2020 será melhor, de mais progresso no evangelho. E que as coisas que estão acontecendo sirvam para a glória do seu nome e também para o bem daqueles que nele confiam. Amém. Que Deus nos abençoe e proteja.